O ex-presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado ao vivo pelo Poder 360 em Brasília, pela jornalista Simone Cafruni e Mariana Halbont. Bolsonaro abordou temas quentes do momento político brasileiro, comentou o processo no STF, que o acusa de tentativa de golpe de Estado. Tarifaço dos Estados Unidos da América, criticou a nova tarifa de 50, imposta pelos Estados Unidos da América, sobre produtos brasileiros, declarando-se contra a medida e afirmando que poderia resolver parte do problema se tivesse liberdade para dialogar com Trump. Afirmou que não pensa em sair do Brasil, citou suas questões de saúde e destacou a necessidade de abrir canais diretos com os Estados Unidos da América. Falou sobre o recente atrito entre seu filho Eduardo Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, dizendo que a relação está pacificada após contatos telefônicos. Comente o que achou da entrevista e como ela pode impactar o cenário político. Pediu na noite de ontem a sua condenação de outros 7 réus nesse processo aí que investiga a tentativa de golpe de Estado. As penas somadas chegam a mais de 40 anos de prisão. Qual será a sua estratégia de defesa, presidente? Olha, você falou 5 crimes. Imagine você multado agora no Rio de Janeiro. Você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR botou isso como crime meu. Daí tem mais. Liderar organização criminosa armada. Mas o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas foram para a rua? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O próprio atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falou que não foi. Sarney também falou que não foi. Qualquer uma pessoa minimamente inteirada no assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia que fica difícil você defender. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada, até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas. Sobrou a fumaça da tentativa de golpe. Não é justo o que estão fazendo comigo e com os demais colegas meus sobre essa tentativa de golpe. Nada foi tentado. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, ou um golpe, você fica sabendo em poucos minutos. Bilhões de pessoas sabem poucos minutos depois daquilo, aqui, até hoje. O mundo tomou conhecimento disso como? Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. Abuso de poder político e reunir-se com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin do TSE se reuniu com embaixadores. E terminou a reunião falando o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ué, tinha certeza que seria o Lula? Como assim? O TSE pesou na mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula no Complexo do Alemão com boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa, que eu morava naquele momento, no Alvorada. Então, o senhor vai então seguir nessa mesma linha, na sua defesa, de levar todos esses elementos que o senhor já apresentou diante desse pedido de condenação da PGR? Nós já levamos. Você quer ver? O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Te digo uma coisa a vocês duas aí. Caso eu estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, eu ia me buscar à noite ou na madrugada, eu estaria preso ou morto. Mas o PGR, na denúncia que ele faz, o Paulo Gonet, ele diz no pedido, na denúncia não, desculpa, no pedido de condenação, que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma
clara e dessa forma teria mantido os seus apoiadores que- em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. O que o senhor acha Eu quero dessa... uma imagem, uma matéria na imprensa, eu fazendo críticas contundentes, em novembro e dezembro de 22. Não tem. Não tem. O senhor reputa, Agora, eu então, queria que eu... Olha essa só. mobilização. Não, olha só. O pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. Decisão minha. É melhor ficar lá do que ficar na rua. Lá estão protegidos. Tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No dia 2 de novembro de 22, ou melhor, dia 1º, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim. Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora. E dei meu recado ali. Nós não somos igual à esquerda. Não podemos fechar rodovias, invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí. Ao longo do percurso, a pedido do Lula, eu nomeei 2 comandantes de força. Eu tive reunido com o ministro Zé Múcio no começo de dezembro na minha casa, na Alvorada, onde ele foi conversar comigo. Queria ter mais liberdade junto aos comandantes militares. Liguei para o ministro da Defesa. A transição foi tranquila. Nós nomeamos Geraldo Alckmin no comecinho de novembro como encarregado da transição pelo lado de lá. Por lado de cá era o Ciro Nogueira. Ninguém reclamou. Fizemos uma transição tranquilíssima. Agora, eu não poderia mais entrar com petições junto ao TSE. Uma que eu ia entrar era sobre essas três resoluções extemporâneas. Não pude entrar. Daí eu perguntei para os colegas, o que a gente pode fazer dentro das 4 linhas? Tem alguma coisa na Constituição? Daí alguém falou, estado de sítio. Falei, pô, peraí, é uma coisa violenta. E o que é o estado de sítio? O presidente convoca os Conselhos da Defesa e da República. Foi feito isso? Não foi. Se tivesse feito, convocaria, demandaria uma mensagem para o Parlamento, pedindo autorização para baixar o decreto. Para quê, presidente? Esse decreto seria uma Seria- alternativa a não deixar o Não. Primeiro, você sempre tem GLO na cabeça para paz no Brasil. Você passa 4 anos com GLO na cabeça. Eu estava buscando alternativas dentro das 4 linhas. E no começo eu vi que não dava, esquece. Alternativas para quê, presidente? Para não você. deixar o Lula assumir? Não, alternativa para você poder questionar o TSE. Só isso. Nunca eu joguei fora das 4 linhas. Se eu quisesse, se tivesse mal intencionado, faria algo antes das eleições. Trocava comandante de força, coisa mais, não é tem dificuldade nenhuma. Trocava de defesa, trocava isso, trocava aquilo. Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte? Você vê, se o americano desliga o sinal do GPS aqui no Brasil, você vai ficar igual a barata tonta aqui. Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte, ponto final. Se tem algum maluco lá pensando alguma coisa, é problema dele. O que o senhor queria questionar o TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? Os eletrônicos era uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou, contratou uma auditoria externa. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos um voto impresso. Foi imposição do governo Biden, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Maduro topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os 2 opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Com a acusação, atos antidemocráticos. Subir no microfone, no carro de som e criticar o Maduro. Alguma diferença no Brasil? Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Em 2001, eu estava aqui em Brasília, eu cheguei em 91 aqui. O artigo 53, que os deputados eram invioláveis por palavras, opiniões e votos. Nós botamos o pronome lá indefinido quaisquer. Para não ter dúvida, o parlamentar pode defender o que ele bem entender. E temos deputados... E, presidente, o que significaria para o senhor ser preso? Estar na prisão? Eu jamais passou na minha cabeça que eu não sou bandido. Bandido foi esse que está no governo e foi solto, condenado em 3 instâncias. Não passa a minha cabeça, não. Eu não consigo entender. Preso por quê? Por depredar patrimônio? Você estava nos Estados Unidos? E se eu for Por esperar uma tentativa armada, se não encontrou ninguém armado aí, o que é um golpe de Estado? É forças armadas, é tanque nas ruas, é você ter um núcleo político, ter um núcleo financeiro, ter apoio outro setor, ter apoio da imprensa, apoio internacional. Isso é um golpe. Nada foi sequer pensado, não é cogitado, pensado. E se fosse pensado, como não começou nada, não tem crime.
O senhor espera alguma reação dos seus aliados políticos? O que o senhor imagina no caso de uma eventualidade de prisão ou de uma continuidade desse processo? Eu não posso falar sobre isso, né? Cada um faz o que se manifesta. Vários parlamentares foram falar comigo hoje, gravaram vídeo, tá certo? O que a gente está fazendo é uma tremenda injustiça. Se eu tivesse feito um governo de corruptos, eu estaria com bilhões no bolso em liberdade, agora sem problema nenhum. O que aconteceu com o Carlos Lupe no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal? A roubalheira dos velhos INSS foi arquivada. O Carlos Lupe está fora do processo. No meu entender, de que vale uma CPMI agora, ou CPI no Congresso? Não vai mais nada. Se o chefe, o ministro do INSS, né, da Previdência, já foi arquivado a ação contra ele, ele vai dar risada. Esse mesmo que eu mostrei para vocês aqui. O senhor acha que então não vale a pena fazer essa CPMI agora? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque o que o governo geralmente faz? Geralmente é equilibrado ali. Ele convence mais um ou outro a só atacar o outro lado. Daqui a pouco vou botar na minha conta. Como estão tentando botar na minha conta o roubo dos velhinhos. Eu roubei dos velhinhos para dar para o irmão do Lula. Eu nunca recebi um sindicalista no meu gabinete. Nunca recebi um deputado do PT no meu gabinete. Até se ele quisesse falar comigo, eu conversaria com ele. Mas nunca pediram para falar comigo. Agora, eu fraudei o INSS. Se nós começamos em janeiro de 2019 uma medida provisória para exatamente evitar que tudo isso acontecesse. Mas o argumento do atual governo de que justamente essa medida ampliou a possibilidade de cadastros de algumas entidades, o senhor refuta esse argumento? Não existe isso. Por quê? Nós apresentamos uma medida provisória para exatamente você fazer uma reclassificação anual de quem está descontando. Essas próprias pessoas, em especial os mais pobres do Nordeste, não sabem o que assinam. Muitos são analfabetos, lamentavelmente. E não vê, quando o desconto já vem no Olerite, você não sente. Se você tivesse me dar uma nota de R$50 todo mês, você sentiria. Mas quando vem descontado, você não sente. São pessoas que por anos foram descontadas. E é um desconto bilionário. Por que eles fizeram isso também? Começou com o Temer, quando o Temer acabou com a contribuição previdenciária, a contribuição lá para sindicato. E nós agravamos a situação, jogamos pesado em cima disso. Eles foram buscar recursos em outro local. E foram em cima dos idosos. O pessoal recebe, em média, aí, R$1.700, R$1.800, R$50 pesa. E agora o Carlos Lupe já está fora disso. O cara que me acusa de criticar a urna eletrônica, acabei de mostrar a vocês, ele é o maior crítico, está inclusive no Facebook até hoje dele. O pessoal vai no Facebook do Carlos Lupe, está lá até hoje. Vá logo que ele vai tirar esse vídeo daí. Uhum. Não tem problema nenhum. O problema é que ele está na capa do processo. Se é alguém da direita, condena. Se é da esquerda, deixa passar. E, presidente, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido do jornal Folha de São Paulo e outro pedido do jornal digital Poder 360 para entrevistar o Felipe Martins, que foi seu assessor também. O ministro Moraes disse, ao negar o pedido do Poder 360, que poderia haver, abre aspas, risco de tumulto processual, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de negativa? Não sou advogado. O Lula deu entrevista preso. Não deixaram também o Adélio da entrevista preso. De acordo com os interesses pessoais. Tumulto processual. Esse processo é uma fraude. É uma fraude que não se sustenta. Por isso a gente vê que não há uma reação da sociedade contra mim. Muito pelo contrário. E até pessoas humildes estão vendo o tamanho da perseguição. Me perseguindo de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Tudo. Até a minha esposa foi investigada por R$1.900 de moedinhas pega no lago. Graças a Deus ela havia doado para a instituição com recibo. Acusa ela de joias também. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ou melhor, o Tribunal de Contas da União decidiu que os presentes personalíssimos, colar, anel, relógio, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. O resultado desse tarifaço do Trump foi que o projeto da anistia, que os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, colocariam para análise, foi adiado. Não há nem previsão agora. A questão da anistia chegou a um ponto da Câmara e o Senado aprovar. Poderiam aprovar. Mas daí o Supremo interferiu e falou, se aprovar, vai ser inconstitucional. Daí o pessoal resolveu... Não, e focou também na questão do tarifaço, né? Essa preocupação... Não, o tarifaço aqui foi o que passa a cabeça do Trump, eu não sei. Ele é imprevisível. Eu gosto dele. Sim. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto.
O Trump sempre soube disso. Ele me tratava como um irmão. Você me tratou como irmão. E ele botou naquela carta, no primeiro parágrafo da primeira linha, o meu nome. Está sendo caça-bruxa ou não? Agora, eu não posso fazer pergunta para vocês, né? Você tem que perguntar para mim. Então, eu perguntaria para você. Você acha que eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? A pergunta que você poderia até responder, mas não vou te questionar, não. Não tem cabimento o que estão fazendo. O senhor fala que é apaixonado pelos Estados Unidos, mas na sua época de deputado federal e também quando presidente, também questionou muito algumas atitudes dos Estados Unidos, inclusive com relação à Amazônia na época do presidente Joe Biden. Sim, já questionei algumas coisas, de acordo com o presidente, questionei. A Amazônia é uma história à parte. O mundo está de olho na Amazônia. O mundo está de olho em terras raras. A China está aqui dentro. O Lula, ano passado, assinou, entre memorandos e acordos, 37 com a China. Entregou tudo nosso para a China. Falta é aprovar no Congresso. Aí, quando começou o problema, Eduardo Bolsonaro, que ele seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Até que nós escolhemos na frente de comissões outras mais importantes. Daí tem o problema do passaporte dele, que ele resolveu ficar nos Estados Unidos. Se viesse para cá, seria castrado e ia ficar sem o passaporte. Botamos lá o Felipe Barros. Está fazendo um excelente trabalho. Acordo não tem emenda, ou sim ou não. E o que eu tenho conversado com os deputados do PL que estão na comissão é que não dá para aprovar esses acordos. Então a China é um país que não me quer disputando uma eleição também. Não neguei nada para a China. Meu problema com a China não foi venda de nada. Eles compraram nosso carne, compraram soja, compraram tudo da gente, sem problema nenhum. Agora, o que eles queriam? Comprar terras. O Senado, lamentavelmente, aprovou um projeto de venda de terra para estrangeiro. Eu consegui na Câmara segurar o projeto. Ainda falei com o presidente da Câmara na época. Se vocês aprovarem, eu veto. E a China tem poder para derrubar o veto. E se a China começar a comprar terra no Brasil, acabou o Brasil. Eu chamo de invasão silenciosa. Tem outro grande país que não quer me ver como presidente. Que eu sou uma pessoa autêntica, que penso e trabalho pelo meu país. Você não viu uma acusação de corrupção em cima de mim. O que é comum acontecer com quem tem cargos como o meu, de executivo? Nada. Trabalhei pelo meu país. Terminamos 24 com 54 bilhões em caixa. Mesmo com todos os problemas. Relação dívida pública PIB mais favorável, mesmo gastando R$1 trilhão. Eu tinha uma equipe de ministros que era reconhecida. Um outro pisou na bola, nós acertamos ali. Mas a grande maioria fez um trabalho excepcional. E eu dei carta branca para todos eles. Se você pegar alguém na rua agora, me cite o nome de 3 ministros do Lula. O cara não sabe. O senhor avalia que há interferência da China, então, em relação ao seu Não processo? há dúvida nisso. Há 6 anos a China acabou com a lei do filho único. Eles estão com 1,5 bilhão de habitantes. Eles precisam encher barriga lá. E o grande fazendão é esse daqui. Se um chinês comprar uma terra vizinha da tua fazenda, ali do lado, o trabalho vai ser 15 horas por dia. Daí alguém vai falar, o MP do trabalho vai fiscalizar. Vai nada. E se for, vai acertar. E como vão ter uma produtividade maior, vão quebrar você do lado. E daqui a pouco um chinês casa com alguém da tua família ali, ou consegue lá, compra a tua fazenda, um brasileiro, e tudo bem. Então nós estamos descambando. O que eu acho que o Trump está vendo, lá atrás ele tinha essa visão. Eu acho que ele tem agora com mais precisão. Ele não quer o Brasil, já está no caminho, né? Mas que se transforme numa Venezuela. Até porque muita gente está preocupada com o tarifaço, também sou contra, seria contra o tarifaço. O meu filho Eduardo seria contra o tarifaço também. Mas nós temos um problema mais grave. Se continuar o Brasil avançando rumo à esquerda, o Lula falando besteira o tempo todo, esse inconsequente, provocando os Estados Unidos. Gente, o registro de candidatura vai se dar somente no ano que vem. Diante disso que o senhor está colocando agora, de registrar a sua candidatura, se o TSE mantiver o senhor inelegível, o senhor vai declarar apoio a um outro nome da direita, então, só em 2026? Para mim vai ser game over. Ponto final. Isso eu vou ver lá na frente. Mas então o senhor pretende deixar isso para 2026 apenas? Tem várias não pessoas agora, aí que estão se esse ano. apresentando como candidatos. Eu acho que todos os partidos têm que ter seu candidato no primeiro turno. Eu conversei com o Zé essa semana, bati um papão com ele. Converso sempre com o Tarcísio. O Tarcísio é meu amigo, meu irmão. Tá certo? Já conversei com o Caiado. Não conversei com o Eduardo Leite, que não falta de oportunidade, né? Ou falta de interesse dele, o meu, tá certo? O Verso tem conversado com todo mundo. Lance, eu acho que deveria ser cada partido lançar no primeiro turno o seu candidato. Mas nessa estratégia de cada partido ter o seu candidato no primeiro turno, isso pode pulverizar as candidaturas da direita e atrapalhar a direita ou tá unida. reforça? A direita está unida comigo. Que pese algumas caneladas minhas, nós fizemos renascer no coração do brasileiro o amor à pátria, o patriotismo, a falar em família, a falar em Deus, a não querer que criança seja colocada ideologias com 50 anos na cabeça dela, cada um vai ser o que quiser quando crescer no futuro. Tá? Eu mostrei o que é o Brasil, quando falo que nós temos
Quem tem uma reserva mineral como nossa? Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra. Quem tem uma terra agricultável como a nossa? Para pecuária também. Quem tem um clima aprazível como o nosso? Água doce no Brasil todo, uma costa fantástica. Nós terminamos 22 com tudo pronto para eólicas offshore no Nordeste. Eólicas offshore que é catavento no mar. Por que você pode fazer catavento no mar aqui? Porque aqui não tem tufão. Se for fazer nos Estados Unidos, você vai ter que todo ano botar uma torre lá. Aqui não. Para produzir o equivalente a 50 Itaipus. Mesmo sem recurso, o Tarcísio fez milagre. O Tarcísio tinha 7 bilhões por ano para infraestrutura. Fez milagre. Atacamos muitas balsas pelo Brasil. A ferrovia Norte-Sul privada. Desenrolamos. Não pense que o pessoal do meio ambiente são santos. Não vou falar o que eles são aqui, mas não pense que são santos. Resolvemos o problema ambiental. Foi concluída a Norte-Sul, 4 mil e poucos quilômetros. Por que a Ferrogrão de Sinop a Birituba, 930 quilômetros, está parada? Decisão monocrática de uma pessoa, de um juiz. Não tem cabimento. E isso aconteceu no Brasil. Que a BR que liga lá Rondônia, Porto Velho, a Manaus, está parada. A Marina não quer. Ah, lá não é lugar para passear. Ô Marina, quem vai passear lá, Marina? Eu tive um debate com ela na campanha passada, lá, 2018. Ela é contra o desarmamento. Ela tinha acabado de dar uma entrevista numa revista que só não foi estuprada com as irmãs quando ia tirar leite de seringueira, porque tinha uma espingarda com ela. E agora ela é contra o armamento. Comigo, que teve uma liberação bastante grande para armas, diminuindo quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. É só quem mata não é arma, é o cidadão que mata. E, presidente, o senhor falou em defesa da pátria. Eu queria só fazer um parênteses e voltar aqui. São os amigos, se ajudam. Porto de Mariel em Cuba, obras em Angola, na Bolívia, até na Argentina, do Fernandes. Poxa, dinheiro do BNDES para isso? Mas não há nenhuma indicação de que o STF pode recuar ou mudar não alguma sei coisa o que tá na cabeça, no processo. Eu queria ser ministro supremo uma hora dessa. Não, mas eu Pra digo, buscar como é que pra vai se negociar. resolver, então? Não, mas eles têm que ver o que está na mesa, meu Deus. Eu não vou dar. Eu vou falar para eles que é isso ou aquilo. Eles que decidam. As cartas estão aí. Vê se o preço é alto ou não. Eu fiz um pequeno comunicado de 4 parágrafos, até numerei de 1 a 4, onde eu falei, dado momento, né? Se existir harmonia e independência dos poderes, está solucionado o negócio. Mas tem poder que quer ser mais poderoso do que o outro. Aí está o problema. E, presidente, uma pergunta de interesse até mais retrospectivo, né? O senhor falou já aqui na entrevista que não se arrependeu de nada que fez durante a pandemia, mas há algo que o senhor tenha se arrependido do seu governo? Não, o que acontece? A forma de me E que o expressar... senhor teria feito diferente? A forma de me expressar não foi boa. Eu li os contratos. Eu li os efeitos colaterais da Pfizer. Se alguém tiver a curiosidade, né? Se pedir para mim, eu mando. São 513 páginas. Um relatório do Parlamento americano sobre vacina e suas consequências. Parece que eu fiz aquele relatório. Então a Pfizer não mentiu. Ela fala em mais de 100 efeitos colaterais. Inclusive no relatório americano diz que cada 200 mil crianças contaminadas, uma vai a óbito. Eu te pergunto, compensa vacinar todo mundo? Com risco de miocardite, cardiopatite? Para alguns casos a solução é transplante, compensa? Eu acredito que não. Agora, estava todo mundo obcecado na vacina, gente embaixo do colchão, embaixo da cama de casa gritando que era vacina. E o Bolsonaro é contra. Fui acusado de não comprar vacina. Não tinha vacina em 2020 para vender. Começou a venda em 21. Então, em 2020 não tinha como vacinar ninguém. A primeira vacina foi em dezembro de 2020.